lá no TSE. E aí é uma representação para o colegiado do TSE, o órgão julgador foi distribuído, naquele momento da resolução, existe um juiz natural da causa que é para quem ele é distribuído. Foi distribuído para Carmen Lúcia, tá? Foi distribuído para Carmen Lúcia. O assunto do processo, apuração e totalização de votos. O assunto da representação é apuração e totalização de votos. O que aconteceu minutos depois que isso saiu da imprensa? Minutos depois, apareceu o mesmo processo, né? 060, 1958, 94, 2022, 6 e 00000. 4 zeros. 6 zeros, um monte de zero. Mas é o mesmo número. Olha só o que aconteceu. O Alexandre de Moraes apareceu no lugar da Carmen Lúcia e disse que, apesar dele não ser o relator, e apesar dessa lei que eu acabei de falar para vocês, que artigo 8º, né, dessa lei 9.784 de 1999, que qualquer apuração e etc. tem que ser deliberada pelo pleno do TSE, vem o Alexandre de Moraes, que não é o relator do caso, e diz que em 24 horas ele quer que sejam averiguados também os logs do primeiro turno. Bom, primeiro que são bilhões e bilhões de linhas. Em 24 horas você não tem como fazer isso. É humanamente impossível. Segundo, ele não é o ele não está obedecendo o princípio do juiz natural. O juiz natural da causa é a Carmen Lúcia, não Alexandre de Moraes. Segunda coisa, ele ampliou o pedido. Porque eu vou ler o pedido para vocês. O pedido do PL é um pedido muito específico. Ele fez uma ampliação de pedido. Isso não cabe ao juiz ampliar o pedido. Isso somente cabe à parte. Então, a parte não pode eu pedir, por exemplo, olha, eu quero que meu ex-marido seja afastado de mim. E aí vem o juiz e fala, ó, não vai ser só afastado, tá? Ele vai também ser morto. Nós queremos que ele morra também. Ou ele vai se colocar na cadeia perpetuamente. Não existe isso. Você não pode ampliar o pedido de uma pessoa que é parte que fez um pedido específico. Então, ele também teve uma outra coisa que ele fez uma supressão de instância. Ele sendo presidente do TSE, ele não pode suprimir aquela instância da relatoria e simplesmente dizer, agora eu quero também que se veja primeiro turno. Aí você pode falar para mim assim, ô Carla, mas por que ele fez isso? Ele derrubou, né? Ele acabou com o princípio do juiz natural, ele suprimiu uma instância, porque ele é o presidente, ele não pode suprimir a relatora, e ele ampliou um pedido, ou seja, ele determinou algo que a parte não quis. Por que ele fez isso? Porque ele achou que dessa forma, nós que fomos eleitos no primeiro turno, íamos nos colocar contra, né, o PL ou o pedido do nosso presidente. Ele achou o seguinte, se o primeiro turno também for questionado, e eu tiver que fazer uma eleição geral de novo, o pessoal do PL, né, que foi eleito, vai ficar nervosinho. E aí já tiveram vários deputados, eu inclusive mandei vídeo por aí, não sei se vocês vão receber em algum momento, dizendo que a gente não se preocupa. É como se dissesse o seguinte, olha, você tem um jogo de futebol, e aí nesse jogo de futebol, você foi muito roubado, muito, no primeiro e no segundo turno, né, segundo, como é que chama? Tempo, segundo tempo. Só que assim, no segundo tempo, velho, você não tem noção. Expulsaram, tipo, dos 11 jogadores, expulsaram 7 jogadores. Deram pênalti no meio do campo, entendeu? Anularam gol do Brasil. E assim, fizeram um estardalhaço, tá? Só que no primeiro tempo você tinha ido bem. Você tinha ido assim, tinha feito dois gols a um, tá? Porque você tinha eleito bastante gente, né? Bastante deputado, senador, etc. E então você ficou num 2-1. Então, você pega e fala assim, ó, eu quero questionar o segundo tempo, porque o segundo tempo, pô, o juiz roubou, fraudou, mandou embora, deu um monte de cartão vermelho, né? Fez um monte de coisa. Então, eu tô questionando aqui o segundo tempo. A gente quer jogar de novo o segundo tempo, a gente quer anular o segundo tempo. E aí ele disse assim, não, eu quero anular o jogo inteiro, porque eu que sou dono da bola, eu que sou o juiz, eu que sou o dono do campo de futebol, e eu que sou o dono também do outro time. Então eu quero anular tudo.
tá? E aí achou que a gente fosse ficar preocupado com isso, tá? Não ficamos. Vamos lá. Mas isso é uma coisa muito séria que ele fez. Então, só para vocês entenderem, nessas urnas que o log é o mesmo, né? Que são as urnas que estão incrivelmente estranhas. Elas são as urnas de 2009 a 2015. Nessas urnas, o Bolsonaro perdeu por 47%. Então, o Lula fez um pouco mais de 52%. E nas urnas de 2020, o Bolsonaro ganhou de 51%, uma diferença de mais de 4%. É muito estranho, né? Que ele só perca nas urnas que estão com problemas ali de log e que ele ganhe nas urnas que foram auditadas. Então, é um comportamento estranho. E aí, o mais estranho, então, também é o seguinte, por exemplo, eu sei que em Miami, né, porque eu fui responsável por toda a fiscalização das urnas no mundo todo. Então, eu tenho informações sobre a fiscalização das urnas no mundo todo. Em Miami, por exemplo, onde mais de 80%, talvez 85% dos eleitores são Bolsonaro, porque lá é um estado, a Flórida é um estado super conservador, né, onde inclusive o governador da Flórida é republicano, é um estado super conservador, lá o Bolsonaro ganharia de 80%, 85%. E todas as urnas lá foram sei lá, de primeira geração que a gente fala, que é essas urnas de 2009 a 2015. E aí lá o Bolsonaro ganhou, assim, com um pouquinho, sabe? Mas era estranho, porque em todos os lugares eles iam lá, tipo, todo mundo só de verde e amarelo, tal, Bolsonaro, aquela coisa. Tinha um ou outro que não tinha verde e amarelo. Como assim ele ganhou de pouquinho? Vamos lá. A segunda ocorrência, que também é muito importante, é uma ocorrência de que algumas urnas travaram. Travaram, igual o celular trava de funcionar? Travou. E aí o mesário, ou seja lá quem for, que estiver lá, né, deve ter rebutado a urna, por exemplo, tirou da tomada, ligou de novo e tal. E essas urnas que foram desligadas e religadas para voltarem a funcionar, elas deixam certas linhas, né? Tudo que acontece na urna vira uma linha, tá? Vira uma linha e que depois para você entender aquilo ali da programação. Essas linhas, no momento de desligar e ligar, elas aparecem o nome da pessoa que estava votando ou o número do título de eleitor. Isso em mais de 200 casos. Mas vamos lá. O motivo pelo qual o Barroso falou que a PEC do voto impresso seria inconstitucional e por isso foi lá tentar influenciar, inclusive, líderes para que nós não votássemos, nós não conseguíssemos votar a lei do voto impresso, a PEC do voto impresso, é porque eles diziam que poderia abrir, por exemplo, o sigilo do voto. Porque o sigilo do voto, gente, é algo totalmente constitucional. É assim, tirar o sigilo do voto é completamente inconstitucional. Então, só se tivessem essas 200 ocorrências, mais nada, só se tivessem só essas 200 ocorrências que trancasse, né, que abrisse o sigilo do voto, só isso já seria completamente inconstitucional. Porque eles davam como desculpa que a nossa PEC, né, a PEC do voto impresso, poderia tirar o sigilo do voto. Era mentira, tá? Era mentira porque você votava na urna eletrônica, o seu voto saía aqui do lado no impresso, você não tinha acesso a ele porque era embaixo de um vidro, você não tinha acesso a ele, você conferia que estava igual, né, cara crachá, e dava um ok aqui, ele cortava aquele papelzinho e caía na urna. Então não tinha como ter falta de sigilo de voto ou falta de segurança do sigilo de voto, tá? Mas os imbecis que queriam criticavam seguindo essa informação, essa desinformação, na verdade. Então, assim, existem outros casos também que foram trazidos, né? Como outras leis também e tal. A peça é uma peça de, sei lá, 100 e poucas páginas, 200 páginas, eu li pelo menos umas 50, e para poder trazer isso para vocês, nessa questão dessa resolução 23.673, por exemplo, das entidades verificadoras, até quando a gente pode pedir verificação, que é algo que a gente tem que ficar atento. Ah, mas não podia pedir verificação agora. Pode sim, até o dia 5 de janeiro do ano que vem, pode pedir verificação. Aí, olha só, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês.
Foi publicado todos os arquivos de log, tá? Isso eu falei para vocês, né? Pela primeira vez na história. Nas urnas 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 5 tipos de urna, ocorreu uma falha gravíssima de individualização de cada arquivo log da urna. Isso foi o primeiro. Segundo, etapas posteriores ao RDV, esse RDV é o registro digital do voto, são 3 etapas que têm que ser, assim, que têm que ser seguidas, né? O log, o registro digital do voto e o boletim de urna. Então, essas etapas posteriores, né, elas têm uma ausência, dão uma ausência de certeza na autenticidade do resultado da votação. Então, basicamente é isso. Outra coisa que tem que ficar bem claro, que esse código da urna, esse log, ele é individualizado. Ele é individualizado. Eu tenho aqui algumas imagens do pedido que eu poderia colocar aqui para vocês, depois eu coloco, mas eu tenho medo de ficar muito grande a live. Então, olha só, o número da identificação da urna, ele é fundamental para fazer a associação certeira entre o log, o RDV, que é o registro digital do voto, e o boletim de urna. Então, esse número de identificação da urna, ele é primordial para você fazer esses 3. E para você, então, poder auditar o resultado. O Instituto Voto Legal, ele diz o seguinte, que todas as urnas de 2009 a 2015 exibiram, após o encerramento do procedimento de votação, um log genérico. Oi? Tipo, o log de todas essas urnas, 60% das urnas são genéricos.